Fala, meu querido, chegamos para vocês com mais um exercício da série de eletrostática. A gente está começando, você que está no terceiro ano principalmente, deve estar estudando nesse começo de ano o tema da eletrostática, um tema bastante importante, e não foi diferente nessa questão que caiu na Unicamp em 2013. A Unicamp adora trabalhar com temas interdisciplinares numa mesma questão. Então você vai perceber aí, se você retomar os últimos anos, eles sempre falam de um tema geral, né? E aí no item A ele cobra um tema e no item B ele cobra outro. É sempre assim que eles vão apontar para vocês. Ultimamente tem sido uma tendência bem intensa nessas provas, né? Então, nesse exercício aqui a gente fala no primeiro momento sobre cinemática, velocidade média, e depois sobre força eletrostática. E principalmente, vejo aqui, ó, a gente tem uma relação de forças, né? A gente vai estudar bastante isso para ter bastante cuidado, que a força elétrica, sendo um tipo de força, ela está sob a ação das leis de Newton, né? Então, as leis de Newton é que comandam ela, e a gente vai estudar cada uma delas. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, nos ajude aí, inscreva-se, também dê um like nesse vídeo para nos ajudar. Então ele fala que em 2012 foi comemorado o centenário da descoberta dos raios cósmicos, que são partículas provenientes do espaço. Tá bom, maravilha, só isso a informação. Os neutrinos são partículas que atingem a Terra, provenientes em sua maioria do Sol. Sabendo que a distância do Sol à Terra é de... isso já começa aqui uma informação. A distância do Sol à Terra é de 5 vezes 10 a 11 metros. E considerando a velocidade dos neutrinos a velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava, calcule o tempo de viagem de um neutrino solar até a Terra. Bom, então aqui, o que nós precisamos aqui montar, né? Precisamos equacionar isso, né? Então, para equacionar essa relação, a gente tem que pegar a equação da velocidade. Como é uma velocidade constante, eu vou usar aqui velocidade. É o meu ΔS pelo ΔT. Você está acostumado aí. Esperava-se que o aluno soubesse essa relação da velocidade. E aí você substitui 3 vezes 10 a oitava. E aqui o ΔS de 1,5 vezes 10 a 11. Talvez você já saiba, e se não sabe disso, guarde aí para você, que o tempo médio que a luz demora para chegar aqui na Terra é de 8 minutos aproximadamente. Então, se nós encontrarmos um resultado muito diferente de 8 minutos, é algo que não deu muito certo, né? Então, esse normalmente é um conhecimento que o aluno já tem, né? E é só para você ter essa ideia de quanto tempo tem que dar aproximadamente essa resposta. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 10 a oitava, vezes o ΔT, nós multiplicamos em cruz isso, né? Isso é igual a 1,5 vezes 10 elevado a 11. Maravilha. Então, esse ΔT aqui, né, que ele usa para a gente, vai ser dado por 1,5 vezes 10 elevado a 11, dividido por 3 vezes 10 a oitava. 3 vezes 10 a oitava. E isso daqui dá meio vezes 10 elevado a 1,5 dividido por 3 dá meio, e 10 a 11 por 10 a terceira dá 10 ao cubo. Ou seja, isso dá 500 segundos. Se você quiser deixar aí como resposta também como 5 vezes 10 ao quadrado, também ele aceitaria sem problemas, você acertaria esse item A. Tá, mas aí só para você ter essa dimensão, calcule aí quanto tempo são 500 segundos, né? 500 segundos são aproximadamente 8 minutos, aproximadamente não, exatamente 8 minutos e 20 segundos. Então está coerente com aquela lógica que a gente está falando, que o tempo que a luz demora para sair do Sol e chegar à Terra é aproximadamente 8. Então 500 segundos, uma resposta coerente para a gente. Maravilha. Então no item A, a gente já foi. Matamos aqui o item A. Agora vamos para o item B, que talvez seja um pouquinho mais complicado, mas eu acho que você vai conseguir entender bem sim. Então eles falam que as partículas ionizam o ar, e um instrumento para medir essa ionização é o eletroscópio. Ele consiste em duas hastes metálicas que se repelem quando carregadas. Tá bom. De forma simplificada, as hastes podem ser tratadas como os dois pêndulos simples de mesma massa m e de mesma carga q. Tá? Então eles têm a mesma massa m, essas duas esferinhas, né?
essa esfera A e a esfera, não vou chamar de esfera A, essas duas esferas, né? Porque são iguais, localizadas em suas extremidades. O módulo da força elétrica, ele foi bonzinho com você, te deu o valor aqui do módulo, e com a constante eletrostática, e para a função, para a situação abaixo, ele te disse que a massa dessa esferinha é 0,04 gramas. Isso é muito importante que você saiba, viu? O padrão que a gente usa para força no sistema internacional, a gente tem que transformar isso aqui para quilogramas, hein? Cuidado com isso. E quando a gente monta esse termo, você vai dividir esse número por 1000. Ou seja, eu poderia escrever esse 004 como 4 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Veja se você concorda. Por que menos 3? Né? Porque eu ando 3 casas do 4 para a esquerda. Colocando a vírgula aqui, eu andei 3 casas para a esquerda, então é 10 a menos 3. Isso daqui é em gramas. Para a gente passar para quilogramas, a gente pega esse valor de 4 vezes 10 a menos 3 e divide por 1000. Né? Divide aqui por 1000. E dividir por 1000 aqui, é a mesma coisa que dividir por 10 a terceira. Portanto, essa massa que a gente tem aqui, em quilogramas, vai ser 4, e aí você mantém a base e subtrai os expoentes. Menos 3 dá 10 a menos 6 quilogramas. Boa, então, a massa que eu vou utilizar nesse sistema é em quilogramas 4 vezes 10 a menos 6. Tá bom. E aí isso já vai me ajudar porque vai ser uma relação que a gente vai encontrar aqui. Tá. Quando eu penso nesse sistema, essas duas esferinhas estão em repouso, né? Devido a essa interação aqui, exatamente nessa situação a 3 centímetros, elas ficam em repouso. Então, eu posso garantir para você que se eu continuasse essa resultante aqui entre a força elétrica e o peso, elas teriam que se equilibrar com a força tensora. Por que eu digo isso? Né? Porque se esse corpo tem que estar parado, se essa esfera está parada, eu tenho que existir uma relação que iguala essas duas forças. Veja que essa força verde que eu fiz é a resultante entre o peso e a força elétrica. Então ela substitui essas duas, né? Quando eu trabalho com essa verde aqui, a força resultante de força elétrica e força peso, ela se equilibra com a tensora, e é por isso que o corpo se equilibra. Portanto, o que a gente vai poder falar, né? Que como a gente está trabalhando com um sistema aqui formando 45 graus, nós podemos remontar, né, o sisteminha desse modo. Ó, veja se você concorda com o que eu vou fazer aqui agora. Você tem um peso aqui para baixo, tá? É a força peso. Você tem, formando um ângulo de 45 graus aqui, vamos colocar de verde aqui, ó. Essa força resultante que nós temos para ele, que é a força resultante aqui, força resultante que a gente tem para esse sistema. E nós também temos como uma força para a esquerda, chamada força elétrica. Maravilha. Perceba que essa força resultante existente entre o peso e a força elétrica, ela é igual numericamente ao valor da tensora. Numericamente falando, claro que vetorialmente ela é oposta, né? Mas eu posso falar que quando a gente trabalha como um sistema, e aí eu deixaria de pensar isso aqui como vetor, tá? Eu vou apagar aqui, pensando apenas como um triângulo, a gente pode relacionar essas três desse modo, assim, ó. Onde eu tenho a tensora aqui, eu tenho o peso para a força elétrica para minha esquerda e o peso aqui para baixo. Mas aí eu monto para vocês um triângulo que relaciona cada um deles e eu formo aqui 45 graus. E com o ângulo de 45 fica excelente, porque sabendo esse ângulo, eu encontro a relação entre o peso e a força elétrica, a partir da tangente, né? Nós sabemos que tangente de 45, vamos escrever isso, ó. Você precisava saber, a banca da Unicamp desejava que você soubesse isso. Deixa eu subir aqui um pouquinho para caber aqui. A tangente de 45 é dada pelo cateto oposto, que é a força elétrica, dividido pela cateto adjacente, que é chamado de peso.
aqui nesse caso, ó, cateto adjacente para cateto oposto de 45. A tangente de 45 vale 1. Portanto, a força elétrica sobre o peso tem que dar 1. O que significa isso? Que o peso e a força elétrica têm que ser iguais numericamente falando. Maravilha, isso já é muito bom, porque aqui eu tenho a massa, tenho o valor da constante e tenho o valor da distância que os separam. Vamos continuar, então a gente vai substituir o valor da massa vezes a gravidade, é dado por K, Q ao quadrado, as duas cargas são iguais, aqui, sobre D ao quadrado. Maravilha. Vamos substituir o que a gente tem, ó. Então a gente tem uma massa, vamos colocar aqui a massa de 4 vezes 10 a menos 6, vezes a gravidade 10, vezes 10, é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, que é a constante K, vezes Q ao quadrado, sobre... Aqui um cuidado especial também que a gente tem que ter. A gente tem que passar isso aqui para metros, né? Está em centímetros. Então, isso daqui, 3 centímetros, é a mesma coisa que 0,03 metros. Faça uma regrinha de 3 se você tem dúvidas como isso. Diga que 1 metro são 100 centímetros, 3 centímetros são x metros. Com essa regra de 3 você vai chegar nisso. E isso daqui é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 2 metros. Então, como a gente está usando base 10, nós vamos escrever isso. 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Pronto, falta achar o Q, né? Então, vai ficar aqui, vamos resolver isso. Vai dar 4 vezes 10 elevado a menos 5, que é a multiplicação de menos 6 com 10 a primeira aqui, né, da gravidade. E veja, a gente acha que já... Bom, não vou fazer, não, vai dar para simplificar, é melhor. 9 vezes 10 elevado a 9 vezes o Q ao quadrado. E aqui, veja que dá para a gente melhorar isso, né? 3 ao quadrado é 9 e 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. Quando a gente faz isso, a gente pode simplificar o 9 com 9, fica mais fácil, né? Passando 10 a menos 4 para cima, vai ficar 4 vezes 10 a menos 5 vezes 10 a menos 4. E se você quiser passar, você pode passar o dividindo aqui, o 10 elevado a 9. Perceba ó, que eu quis deixar o Q quadrado isolado. Eu passei o 10 a menos 4 para cima e o 10 a menos 9 que estava aqui em cima eu passei dividindo. Isso gera para a gente que Q quadrado vai ser igual a 4 vezes... Aqui 10 a menos 5 com 10 a menos 4 dá 10 a menos 9. Dividido por 10 a menos 9 dá 10 elevado a menos 18. É só fazer menos 9 dá menos 18. E aí, como ele quer a carga de Q, você vai ter que tirar a raiz desse daqui. E a gente pode dizer que o Q pode ser mais ou menos, ou melhor, né? Acho que a gente pode colocar assim, que o módulo da carga vale 2 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs. Por quê? Porque quando você tirar a raiz, pode virar mais 2 vezes 10 a menos 9 ou menos 2 vezes 10 a menos 9. Como as duas cargas são iguais, vai acontecer a repulsão que existia aqui, né? Então, acho que colocando o módulo fica mais fácil, mais prático a gente colocar mais ou menos. Mas veja, essa carga ela pode ser tanto positiva quanto negativa, porque as duas serão de mesmo sinal e aí acontecerá a repulsão. Então pronto, aí a gente encontrou o valor do tempo que demora no item A e o valor da carga dessa carguinha aqui, também dessa, né? São cargas de mesma carga. Então a gente já chega nas duas respostas que nós estávamos procurando. Então questão aqui caiu lá na Unicamp 2013, se ela te ajudou, dá um like aqui, se ficou alguma dúvida, escreva para a gente para eu poder ajudar vocês nessa rima. Continuem seus estudos, vamos embora. Continuando aqui essa parte de eletrostática.